Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer ter você conosco, é um prazer compartilhar o estudo da Palavra de Deus com você. Nós estamos seguindo uma sequência de estudos sobre escatologia. Estamos fazendo uma abordagem teológica e encontrando nas Escrituras as respostas que nos interessam, que nós procuramos saber sobre esse tema tão interessante da teologia, que é a escatologia cristã. Já tivemos 2 aulas anteriores, elas estão gravadas no nosso canal no YouTube e no canal da igreja, e você pode acessar através da playlist que você vai encontrar ali. Elas estão disponibilizadas gratuitamente e vão ficar gravadas em nosso canal para que as pessoas acessem a qualquer tempo. Também você tem à sua disposição uma apostila que foi escrita com muito cuidado, com uma pesquisa profunda sobre o tema da escatologia cristã na perspectiva da teologia contemporânea. Então, eu gostaria que você também pudesse ter acesso a esse material. Ele está em nosso blog e no blog da igreja, na parte de estudos bíblicos. Você vai ali e vai encontrar o tema da escatologia cristã, esse tema tão interessante que estamos desenvolvendo nesse tempo. O nosso curso terá apenas 5 lições. E essa lição de hoje é a terceira. E você terá aí um material bastante rico, bastante abrangente a respeito do assunto, embora em pequena dose. É claro que o tema da escatologia exigiria um semestre inteiro, um curso inteiro de abordagem, mas nós optamos por fazermos um curso abreviado para que todos possam estudar e terem tempo de fazerem as suas análises, as suas interpretações. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo nesse curso. Se você discordar de alguma coisa, por favor, escreva aqui embaixo no canal ou deixe o seu comentário aqui no chat. Vai ser interessante, eu terei imenso prazer em responder você, as suas questões, tirar as suas dúvidas e a gente poder compartilhar o aprendizado, porque é assim que a gente aprende, né? É fazendo as perguntas, procurando respostas, apontando dificuldades e também a gente reconhecendo as nossas limitações. Acho que isso é profundamente proveitoso para o aprendizado. Então, vamos embora para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula de hoje. Fica com a gente até o final, será um prazer para nós. Você vai descobrir tanta coisa boa nas Escrituras sobre a escatologia que vai na contramão de tudo isso aí que ando dizendo, de interpretações bastante equivocadas. Eu já li livros horríveis sobre a escatologia, sobre o fim do mundo, que tudo vai acabar e que Deus que fez tudo com tanto amor vai destruir tudo. Olha, gente, vamos pensar direitinho. Olha, eu sigo um Deus de amor. Eu não sei como é que você interpreta isso. Eu sigo um Deus de poder criativo, um Deus que é capaz de fazer muito melhor do que destruir tudo que ele fez. Um Deus que é capaz de dar nova vida e de fazer novos céus e nova terra. Eu creio nisso. E você? Em que Deus você crê? O Deus da destruição, o Deus do castigo, o Deus da punição? Ou esse Deus da graça, o Deus da compaixão, o Deus que quer reunir todos e todas no seu reino de luz que há de ser consumado no futuro? É isso que nós estamos falando aqui, tá bom? Então vamos para a nossa aula e se você tiver algum comentário, pode colocar aqui embaixo ou aqui no nosso chat, se você assiste a nossa aula ao vivo. Muito bem, vamos lá.
Escatologia cristã, que tema bastante palpitante, um tema que dá panos para manga. Há muita gente aí que foi condenada como herege, há muita gente que foi exaltada como sábio, mas na verdade o que nós precisamos aprender é que nós não sabemos muita coisa sobre esse assunto. Essa é a grande descoberta que a gente vai ter, que no que diz respeito às coisas do fim, quem estava certo é Jesus Cristo. Ele diz, ninguém sabe, só o Pai que sabe. Então, vamos para junto aí a gente estudar. Não existe mestre especialista suficiente para poder dizer eu sou a autoridade sobre esse assunto. E quem não pensa igual a mim está cometendo um grande sacrilégio, uma heresia. Não, isso não cabe. Aqui não cabe, tá bom, meu irmão, minha irmã? A gente daqui está aprendendo junto, a gente está lançando ideias, está dialogando, a gente está construindo um pensamento e a gente vai conseguir chegar lá sim. Depois, as dúvidas, quem tiver, pode fazer, que não tem problema nenhum, pode fazer suas perguntas, pode lançar suas queixas, até se você tiver razão, eu vou acatar a sua palavra, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, como eu falei, é a terceira aula da nossa sequência de estudos sobre escatologia cristã. E hoje vamos falar sobre um tema bastante atual, que é a escatologia da esperança. A escatologia como esperança. E essa escatologia da esperança tem a ver com a vinda de Deus. São dois livros que essas duas frases elas se referem a dois livros do teólogo alemão Jürgen Moltmann, falecido recentemente. O primeiro é o livro Teologia da Esperança e o segundo, Vinda de Deus. A Vinda de Deus, que são dois livros bastante profundos sobre o assunto e que vale a pena a gente ler, meditar, trazer para a nossa reflexão. Eu vou apresentar aqui ideias, ok, gente? E essas ideias estão também presentes no livro do Moltmann. Ele vai ser a nossa base teológica para esse estudo. Bom, para a gente não ficar muito preocupado, será que eu vou ter que fazer esse exercício de elucubração? Porque Moltmann é um teólogo muito rebuscado, muito profundo. Será que eu vou ter que entender isso? Não, não se preocupe. Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. E eu vou tentar fazer aqui um breve resumo, um brevíssimo resumo dessas ideias principais que envolve o tema da esperança e da segunda vinda de Cristo, que é aquilo que Moltmann chama de a vinda de Deus. Para a gente aquecer a nossa memória, os nossos neurônios, a gente poder refletir juntos sobre isso, segue um versículo bíblico, um versículo da palavra de Deus. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa é uma das coisas mais curiosas da Escritura. A segunda vinda de Cristo é uma promessa. Ela está na Bíblia, ela existe e vai acontecer. E me parece que nós estamos muito mais próximos do que nós imaginamos. Pelo menos é o que a gente pode sentir através dos sinais dos tempos. E por isso que nós estamos aqui para refletir sobre isso, para a gente esclarecer esses temas sobre escatologia. E quando a gente fala sobre isso, a palavra de Deus diz que nessa ocasião, todos nós que estivermos vivos, todos os seres vivos, vão assistir, vão participar e vão ser transformados. É a promessa que está lá na Escritura, se eu pegar literalmente essa promessa. Isso quer dizer o seguinte: aqueles que morreram, como é que vão ficar? Bom, aqueles que morreram, eles também serão transformados. Haverá um grande e misterioso encontro de Jesus nas nuvens. E isso tudo é metafórico,
Não pode ser entendido literalmente, tá bom, gente? E nós vamos entender naquele dia como isso será. Eis que eu lhes digo um mistério. Isso é mistério, gente. Não tem explicação, é do campo desse conhecimento místico, desse campo de conhecimento que nós não temos condições de esquadrinhar, de fazer teorias, de teorizar, de tentar colocar isso dentro de um pensamento linear. Não tem como, porque é mistério. Quando a gente fala que é mistério, quer dizer o seguinte, que essa coisa ela só dá para ser entendida dentro da dimensão da vontade de Deus, da ação divina. É uma peculiaridade dele, não é nossa. E ele não nos deu condições de perceber, de conhecer mais do que está na Escritura. E tudo o que está na Escritura está sob a forma simbólica, representativa, metafórica. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Não tem nada assim literal. Nada. Nada é explícito. Tudo está sob a forma de mistério. E nós precisamos entender isso. Nós é que precisamos abrir o coração para entender que existe uma promessa futura e essa promessa futura foi revelada a nós sobre a forma simbólica. Esse é o grande mistério. E nós vamos juntos caminhar para isso. Já tentei mostrar isso em outras lições anteriores, mas que fique bem claro isso para nós, que a gente está caminhando por um campo do qual nós não temos meios para poder definir categoricamente determinados conceitos, determinadas situações, circunstâncias, determinadas promessas, como que elas vão se concretizar. Porque o que temos de concreto hoje é o nosso presente. É isso que nós temos. E é em função desse presente que nós podemos imaginar. Olha, gente, essa palavra imaginar. Imaginar quer dizer criar imagens de um futuro prometido, que é o que estamos querendo fazer aqui, tá bom? Deu para entender aí? Olha, eu sei que esse papo é muito cabeça, mas não fique assustado, é assim mesmo. Nós vamos chegar lá e todos nós vamos glorificar ao Senhor por essas promessas maravilhosas, embora misteriosas, embora no campo do mistério, mas que nos eleva até a presença dele. Tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês do Moltmann, que é esse teólogo que vai nos ajudar a entender essa questão da teologia da esperança e a teologia da vinda de Deus. Ele diz assim: totalmente sem esperança não se pode viver. Viver sem esperança é deixar de viver. O inferno é a desesperança. Não é por acaso que acima da entrada do inferno de Dante Alighieri, na Divina Comédia, está a inscrição: deixai para trás toda a esperança, vós que entrais aqui. Essa frase que mexe muito comigo, essa parte da obra de Dante, né, a Divina Comédia, é algo assim que estremece, porque o inferno é viver sem esperança. É a destituição completa de qualquer vislumbre de esperança. Mas nós estamos aqui. Nosso presente é aquele momento, esse momento em que a gente pode dizer: eu tenho esperança. Esperança de quê? Que o Senhor está preparando tudo, que eu serei transformado, que eu experimentarei o novo céu e a nova terra que o Senhor está preparando. Seja como for, seja do jeito que for, se é Deus que está preparando, eu sei que Ele vai cumprir. Amém? Deus abençoe esse momento, que esse estudo de hoje aqui seja para nos abençoar. Aliás, a palavra da esperança, ela sempre foi uma palavra, a palavra escatológica, aliás, ela sempre foi para trazer esperança,
para gente que sofre, gente que está perdida, gente que está enganada, gente desiludida, né? Esse povo que perdeu todo o encanto de viver a palavra da escatologia é exatamente para isso. Olha, quer ver uma palavra tão bonita, escatológica, que existe na Bíblia? É o Salmo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando é que vem a alegria? Depois, não é agora, é amanhã. Amanhã de manhã. E vai ter um amanhã? Vai ter um futuro, vai ter uma manhã de alegria que vai brilhar para todos nós, mesmo você que está sofrendo tanta dor, tanta angústia por causa da sua enfermidade, por causa da sua situação social, financeira, por causa da situação da sua família, das suas perdas. É para gente como a gente, essa gente que somos nós, aqueles que estão enfrentando guerras, aqueles que estão desterrados, aqueles que estão debaixo de violência. É para gente assim que a palavra da esperança foi dada. A esperança de uma promessa, de um futuro que vem, trazida por Deus. É Ele que vai fazer isso para nós. Amém? Vamos adiante? Vamos então refletir sobre isso. A primeira coisa que precisamos pensar é que a esperança ela é um fato que se enquadra em meio a um cenário de incerteza. Eu diria mais um pouco, mas a palavra incerteza acho que é a que cabe melhor aqui, num cenário assim de completa destruição, de desolação. Talvez a desolação seja melhor aqui do que a incerteza. Nós vivemos num quadro desse, em que nós não vislumbramos um mundo melhor pelas situações que nós estamos vivendo hoje. A gente pode dizer com toda a convicção de que a humanidade ela está perdida, não há nenhuma possibilidade dela por si mesma recuperar aquilo que perdeu. E com isso, toda a criação, a natureza, a vida no planeta, está tudo perdido. Nós não temos nenhum vislumbre de saída para a crise atual que a humanidade enfrenta. Nós estamos passando por momentos críticos, mas é para um tempo como esse que a palavra da esperança vem. Ela vem para dizer para a gente, olha, nem tudo está perdido. Por quê? Porque tem um Deus que cuida da gente. Tem um Senhor, um Criador, um Pai amoroso, que criou isso tudo. E Ele não vai querer perder isso. Ele não vai querer perder você, meu irmão, que foi criado como coroa da criação. Entendeu? É isso que a esperança nos aponta. É que nesse tempo de engano, de ilusão, né, de desilusão, de falta de esperança, de a gente saber que está tudo perdido, falta de sentido, nós podemos encontrar uma palavra de consolo, uma palavra que nos aponta para uma esperança. Então, a escatologia, mais do que anunciar um fim, um término, ela proclama a consumação de um propósito divino. De aquilo que Deus planejou quando criou todas as coisas vai se justificar no final. É a palavra de Moltmann, que é no fim que nós vamos encontrar a explicação para o começo. Então, tudo aquilo que nós não entendemos, por que Deus fez o mundo desse jeito, o ser humano com essa maldade toda? Então, é lá no final que nós vamos entender o começo. A vinda de Deus, que é a promessa maior, que tudo vai se resumir nesse reencontro majestoso, nesse reencontro sublime, de glorificação, de exaltação. É nesse reencontro que nós vamos encontrar o sentido todo de todas as coisas. Ele virá para
consumar a obra da redenção. Ele vem para redimir, para restaurar, para renovar toda a sua criação. E a partir também da nossa salvação, dessa libertação do humano, do ser humano, para uma vida de glória, uma vida que faça sentido realmente, que está totalmente afinada com o propósito inicial da criação. Isso é maravilhoso, não é não? Você não acha, não? Isso é motivo de glorificar o Senhor, que no final nós vamos ver que a glória de Deus irá então tomar todas as coisas e tudo vai fazer muito sentido. A escatologia, então, é a expressão última da esperança cristã. A escatologia, ela aponta para essa consumação que é para o bem, não é para o mal. Ninguém está esperando uma tragédia, uma catástrofe. Nós estamos esperando a redenção, a consumação da redenção de toda a criação. Então, nós podemos falar de uma escatologia da esperança, que é aquilo que está de acordo com o pensamento do Jürgen Moltmann, que foi muito feliz na sua tese teológica mais importante, que é ainda do começo da década de 1960, em que ele fala sobre essa questão da esperança como a base de toda uma teologia, que é exatamente essa consumação do reino dos céus, da promessa futura, é que nós vamos encontrar toda a explicação da teologia. Então, a escatologia da esperança convida a nós vermos a vinda de Deus não como uma ameaça, mas como promessa. Uma promessa de justiça, de paz e de reconciliação. O Senhor vem para estar conosco, para nos levar para junto de si e vivermos a vida que Ele sonhou para toda a sua criação. Está lá em 2 Timóteo 4:8 a seguinte afirmação do apóstolo Paulo: agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É a promessa. Você vai receber um prêmio, você vai receber uma dádiva, você vai receber uma coroa. Olha, tudo isso é simbólico, tá bom, gente? Tudo isso é representativo, são metáforas daquilo que nós vamos encontrar, que é essa majestade divina que nos acolhe, que nos chama para si e nos faz participantes plenos do seu reino de luz. Então, para a gente aprofundar um pouco essa questão da escatologia como um horizonte, a esperança, aliás, como um horizonte teológico, nós precisamos começar a desenvolver algumas compreensões. A forma com que a teologia fala da esperança está dentro da escatologia. Tudo que a teologia, que a escritura, que a Bíblia, que a mensagem cristã fala sobre esperança, ela está falando sempre dentro do campo escatológico. É uma abordagem teológica que envolve a escatologia cristã. E no Novo Testamento, a escatologia está profundamente enraizada na ideia da esperança. Primeiramente, naquilo que os hebreus e judeus falaram no Antigo Testamento. Eles tinham lá uma esperança messiânica, a vinda do Messias. Para os judeus, antes da vinda de Cristo, no Antigo Testamento, a esperança messiânica era a grande promessa futura da redenção, onde eles encontrariam o sentido deles serem povo de Deus, porque até então nada justificava aquilo. Havia muita luta, muito sofrimento, muita perseguição, muita opressão.
Então, eles esperavam encontrar uma resposta, e essa resposta era a esperança de que eles seriam finalmente tratados como o povo escolhido de Deus, com a chegada do Messias. Só que essa esperança, que é do Antigo Testamento, a chamada esperança messiânica, se realizou na pessoa de Jesus. E nós encontraremos, então, uma palavra do Novo Testamento dizendo que essa esperança messiânica ela vai encontrar um outro significado a partir da experiência vivida por Jesus, principalmente na sua crucificação e na sua ressurreição. Nós não podemos esquecer que Jesus é o encarnado de Deus, que Jesus é o crucificado pelos nossos pecados. E não podemos esquecer que ele é o ressuscitado para a glória de Deus. Não podemos esquecer isso. Então, é na pessoa de Jesus, na pessoa do crucificado, do ressuscitado, que nós vamos encontrar a nossa esperança, simbolizada ali. É isso que vai acontecer comigo e com você. Todos nós seremos ressuscitados, seremos transformados, venceremos a morte. É essa a promessa que está lá no Novo Testamento. E a revelação bíblica ela vai apontando para uma história que vai se cumprindo, que essa história está se encaminhando para um cumprimento, não para um colapso. Por isso que Jesus vai falar naqueles textos que eu já citei, quais são os textos escatológicos de Jesus no Novo Testamento. Mateus, capítulos 24 e 25, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21. Especialmente Marcos, capítulo 13, você vai ver que ele vai dizer assim, olha, vocês vão ouvir de problemas, vai ter guerra, vai ter peste, vai ter terremoto, vai ter furacão, que não sei o que lá, vai ter isso tudo, mas não é o fim. Não é o fim. Tá bom, meu irmão, minha irmã? E às vezes a gente fica falando de guerras e rumores, vai acabar. Não, isso não é o fim. Não é o fim. Porque a história, isso é a história se encaminhando. Ela está acontecendo. Sinal de que os fatos estão se sucedendo. E isso diz que ainda não é o fim. O fim virá quando o Senhor aprouver. No momento, num abrir e fechar de olhos, será repentino. Jesus disse que ele virá como ladrão de noite. E quando ele vier, não é para tragédia, mas é para buscar aqueles que são seus. Ah, você não é de Jesus? Então, meu amigo, repense a sua fé. Pense nisso direitinho. O Senhor tem misericórdia. O apóstolo Pedro fala isso, que ele tarda a sua promessa. Algumas até por tardia, mas é para que mais pessoas possam vir a conhecer a graça de Deus. Não é para um colapso. Não é para te levar para o inferno. Desculpa aí, meu irmão, minha irmã. Se você pensa que Jesus vai vir para mandar os outros para o inferno, não é isso. Ele vem para buscar os que são seus. E é preciso que a gente se prepare. Esteja atento, vigilante para essa vinda maravilhosa que vai ser para a redenção de todos e todas. A esperança escatológica transforma essa história, então, né? Ela vai dar um fim diferente, não um fim trágico, porque ela vai abrir espaço para um novo sentido, um novo caminho, e você vai poder entender. Essa esperança nega a fatalidade, desafia o conformismo e alimenta a resistência diante das estruturas de injustiça. É isso, vai dar força para a gente. Estão nos oprimindo? Ok, força. Força aí, meu irmão, minha irmã, está se sentindo perseguido, está se sentindo ameaçado, você está perdendo aí algo importante da sua vida, valores e tudo. Resista, resista, porque
A esperança, ela diz para a gente que o fim da história não é aquilo que os fatos apontam, mas aquilo que a palavra de Deus revela. É a vinda do Senhor para poder tratar todas as pessoas conforme a sua graça. Diz 1 João capítulo 3, verso 2. Ainda, olha que palavra interessante, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como é. É aí que tudo vai fazer sentido, porque aí você vai ver tudo. Hoje não tem como. O que nós temos é apenas mistério, como diz o versículo que lemos no começo da nossa aula de hoje. Tudo está no nível do simbólico. A gente não vê como é, a gente vê como é representado. Mas quando essas coisas todas se consumarem, aí nós podemos ver a tudo aquilo como de fato é. Então, essa esperança escatológica, ela não é uma esperança alienada. Ela não ignora o sofrimento humano. Ela não procura mascarar a dor. Ela não procura disfarçar. Ela não procura dizer assim, não, está ruim hoje, mas amanhã vai estar bom. Não, é isso que estamos dizendo, está ruim mesmo. Ela vai, então, dizer que essa história é marcada por uma tensão, que é aquela tensão do Jairo ainda não é? Lembram da aula passada? Só que essa expressão do que ainda está por vir, que ainda está por acontecer, daquilo que Deus está preparando, nós sabemos que ele sustenta a nossa fé com essa promessa de que Deus nunca, jamais abandonou sua criação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a garantia da promessa. O Senhor não trai a sua promessa. Diz o apóstolo Paulo que a promessa do Senhor é dada sem arrependimento. Deus não se arrepende de ter feito as suas promessas à humanidade e a toda a sua criação. Então, isso aponta para uma outra abordagem que precisamos fazer. Que teologia é essa que pode dar conta dessa realidade que está para se consumar, que é mistério, que nós não entendemos hoje, porque só está no nível do simbólico, do imaginário, né? daquilo que a gente imagina. Como que a gente pode construir uma teologia para isso? Foi o que Moltmann fez. Ele construiu, então, a chamada teologia da esperança. Para essa abordagem, nós vamos levar em consideração que dentro da teologia da esperança, nós haveremos de falar de uma escatologia em ação, uma escatologia em prática. Vamos ver como é que é isso? Em primeiro lugar, Moltmann considera que o conteúdo do cristianismo é essencialmente escatológico. Tudo que a palavra de Deus fala, como nós falamos anteriormente, tudo que a palavra de Deus aponta tem um sentido escatológico. Caminha para o final, tá? A história caminha para um fim, existe uma promessa no futuro, há um propósito para isso tudo que nós só vamos conhecer lá no final. E é no fim que vamos entender melhor o começo. Isso tudo é escatologia. A escatologia é exatamente isso, que é o cristianismo por excelência. Por isso que ele condena, por exemplo, como já falamos, que a escatologia seja tratada como o fim da teologia, a última etapa da teologia. Na verdade, deveria ser o começo, porque desde a criação, desde a revelação de Deus, ele está dizendo, olha, eu estou trabalhando para um futuro, eu vou cuidar de vocês, eu estou preparando novas coisas, eu não desisti, eu estou encaminhando a história para um desfecho,
vai acontecer. Então, é isso que a palavra de Deus nos aponta, que o cristianismo, ele é essencialmente uma mensagem, uma teologia que aponta para a esperança, porque ela é escatológica, entendeu? E Moltmann, então, desenvolve essa teologia, que tem esses dois livrinhos, os dois títulos são esses mesmos. Primeiro, está lá na nossa referência bibliográfica da apostila Teologia da Esperança e a Vinda de Deus. Então, na Teologia da Esperança, ele faz uma ênfase na realização do presente, não na ideia de julgamento final. Ele não está preocupado com isso. Como vai ser esse julgamento? Quem vai entrar primeiro? Como é que é o tribunal? O que vai ser? Vai ser passado um filme na nossa vida? Não, ele não está preocupado com isso. Não está preocupado nesse julgamento individual unicamente. É claro, a Bíblia diz que todos haveremos de prestar contas a Deus de tudo que fizemos, mas essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é exatamente como vai se dar a realização da salvação daqueles que confiaram na sua promessa. A esperança cristã, ela não pode ser reduzida a uma salvação da alma, para que após a morte ela tenha uma vida melhor. Não, não é isso. Isso não é esperança. Isso não é promessa. Na verdade, essa esperança, ela é uma força que renova a vida. Ela nos estimula a viver no presente de uma tal maneira que a gente possa experimentar uma nova vida aqui e agora, como servos e servas de Deus, como filhos e filhas de Deus. E isso transforma a realidade, transforma o mundo, transforma a vida das pessoas. É nisso que temos que trabalhar. É nessa realização presente da promessa escatológica que nós precisamos pensar, não como uma ameaça futura ou como uma promessa para um futuro distante, mas algo que eu posso já experimentar aqui, como consolo, como acolhida, como promessa divina de amor, como sinal de justiça e de paz para todos os homens. Então, a esperança cristã, o que ela é? Ela é a força que transforma o presente com base na promessa futura. É isso que é a esperança cristã. A esperança cristã, ela é exatamente uma energia, uma fonte de estímulo para que possamos viver de modo diferente. Ela não se limita aos eventos finais, embora sejam tão complexos da gente entender, mas na verdade só está dizendo que vai acontecer, não tem resta a menor dúvida. Essa esperança, dessa maneira, ela se torna o motor da história, ela se torna o motor da ética, ela se torna o motor do compromisso cristão no mundo. É o que faz a gente agir eticamente, é o que faz a gente ser bons cidadãos, cidadãs ou boas cidadãs, é o que faz a gente assumir o compromisso com a vida. Se Deus virá, e se sua vinda significa justiça e reconciliação, então toda ação presente deve se orientar por essa promessa. Eu devo me preocupar em como praticar a justiça, como exercer o ministério da reconciliação nos dias de hoje. E essa teologia aponta para essa realização. É uma teologia, então, da ação, é uma teologia que denuncia as estruturas da maldade que impedem a realização da justiça e da reconciliação, é uma teologia que move a solidariedade, a comunhão entre todos e todas. Essa teologia alimenta a fé naqueles que são oprimidos, sustenta a resistência dos que não se conformam com o status quo. Ok, gente? Então, essa teologia da esperança desenvolvida por Moltmann
não é só uma teoria, ela não é uma hipótese. Moltmann constata que nós, como cristãos, pela mensagem escatológica, temos essa força que nos estimula a sermos pessoas melhores no mundo em que vivemos. Essa força está centrada numa promessa, que na Bíblia é chamada de parousia, essa aparição dessa presença, dessa realização da presença de Deus de forma plena entre nós, que tem a ver com essa vinda de Deus, essa chamada vinda de Deus, que é a outra obra de Moltmann. Como que ele elabora isso? Há no Novo Testamento uma palavra em grego, que é a palavra parousia, que tem a ver com esse advento, ou com o evento da vinda de Jesus ao mundo. Pela segunda vez, ele veio como o encarnado e virá a segunda vez como o glorificado. Esse termo, parousia, é frequentemente traduzido no Novo Testamento por algumas expressões que nós conhecemos muito bem. Segunda vinda, volta de Cristo, são expressões muito comuns. Mas elas não representam exatamente aquilo que a palavra significa. No Novo Testamento grego, não tem a expressão segunda vinda. Não tem a expressão volta, tem parousia. E a parousia, então, ela aponta para a presença, para a manifestação, para a chegada desse Senhor, que será o Deus presente entre a gente. A escatologia, então, como esperança, ressignifica o conceito de parousia para nós hoje, não como uma espera estática pelo retorno de um Cristo distante, como se ele estivesse longe, mas como a expectativa viva da revelação plena de Cristo já no presente. Quando Jesus disse para os seus discípulos: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos", quer dizer que ele não está lá longe, lá no além. Ele está aqui, agora, para nos abençoar. A parousia não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente em processo de manifestação. Essa presença que agora a gente sente espiritual de Jesus entre nós, vamos dizer assim, ela vai se consumar de forma plena no futuro. É disso que a parousia trata. Ele está distante? Não. Ele vai voltar? Como vai voltar se ele diz que está aqui? Então, não é uma segunda vinda literal, não é uma volta, mas é essa manifestação viva, real, da presença de Cristo que já está entre nós. Isso muda muita coisa, não muda não. Essa presença maravilhosa de Jesus conosco. Então, a parousia é a consumação de uma presença já iniciada desde a encarnação, porque ele está aqui. Ah, mas ele ressuscitou, foi levado aos céus. Mas ele disse: "Eu estou com vocês. Eu não abandonei, eu estou aí ao lado de vocês. Eu vivo com vocês. A minha vida é a vida de vocês." Isso é muito importante. Ele, então, promete que essa manifestação vai ser visível, vai se manifestar de forma plena. Por que isso? Porque o reino de Deus, ele está para ser consumado. Ele está entre nós, como é Jesus, mas ele está para ser consumado. Ele está presente na pessoa e obra de Jesus, mas ainda está por vir na sua plenitude escatológica. É aí que a gente vai entender essa presença viva de Jesus entre nós. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21 diz assim: "Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus
não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? Então, a segunda vinda de Cristo, eu vou preferir chamar assim, como vinda de Deus, como Moltmann chama, é a revelação do que já pulsa no íntimo da história, mas ainda carece de cumprimento. E essa realização histórica começa com a ressurreição. Ela é o cumprimento da promessa escatológica na vida de Jesus. E não é apenas um milagre que aconteceu no passado, sepulcro vazio. Não, é um sinal, é uma promessa dizendo que o futuro de toda a criação está garantido. Nós seremos totalmente transformados como Jesus o foi, tirado da morte. A mensagem da ressurreição é que o futuro invade o presente. A morte não tem mais a última palavra. A história não caminha para um fim fatal, para o nada, mas para a vida plena. 1 Coríntios 15:54, que diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A escatologia cristã, então, proclama a vitória da vida, o triunfo da comunhão, a esperança de que o corpo, que é símbolo da criação, será restaurado. Essa ressurreição, então, que a palavra de Deus nos promete para o futuro, é a antecipação do mundo novo que Deus prometeu para nós, que se realizou na pessoa de Jesus Cristo. É um convite à valorização da nossa condição como pessoas. Nosso corpo é importante para Deus. A natureza é importante para Deus. A cultura, que é a maneira como nós, seres humanos, nos relacionamos com a natureza, tudo está aí ganhando grande importância. E tudo isso será transfigurado, será tratado de um modo glorioso, exaltado pela presença de Deus entre nós. Então, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, aquilo que nós chamamos de salvação, redenção, não é uma fuga do mundo, não é para tirar você do mundo e colocar no outro mundo para você dizer assim, eu não sou mais deste mundo. Você não vai virar um ET, viu, meu irmão? Mas é a plena realização de nossa vida neste mundo e no porvir em Deus. Nós precisamos falar, então, dessa expressão, que virá. Como é que Deus está trabalhando isso? Está trabalhando novo céu e nova terra. Essa esperança, ela não é só para o aqui e agora, ela é cósmica. Ela envolve a totalidade. O Apocalipse 21:1 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Essa ideia do novo céu e da nova terra são metáforas de uma realidade reconciliada, onde justiça e paz se encontram. É disso que a Escritura está falando. Quando a palavra de Deus toda vai dizer isso. Salmos 85:10, por exemplo, lembra isso. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Os novos céus e a nova terra é o cumprimento desse sonho, desse desejo, dessa esperança de realização de amor, fidelidade, justiça e paz. Deus não salvará apenas almas, mas salvará toda a criação. A escatologia bíblica, então, ela é essencialmente cósmica. É para todo o universo, para todo o mundo.
A salvação não é individualista, não é para uma pessoa. Ela também não é dualista, que aniquila o corpo e salva a alma, mas ela é ecológica, histórica, comunitária, envolvendo todos e todas da criação. Então, a redenção, na verdade, é uma reconciliação com a terra, com os seres vivos, com o universo ou o cosmos, se você quiser assim pensar. Ela requer uma espiritualidade escatológica que exige compromisso com a ecologia, compromisso com a justiça climática, compromisso com a sobrevivência das futuras gerações, dos recursos para todos e todas. A escatologia, então, cristã, se mostra um tema muito atual, necessário para os nossos dias atuais, para que a gente possa articular fé com o cuidado com o planeta do jeito que ele se encontra. Isso, então, exige essa espiritualidade escatológica, comprometida com a criação, comprometida com os mais pobres, comprometida com os conflitos vividos pela humanidade. E é por essa razão que nós afirmamos que essa escatologia que estamos falando aqui, ela é profundamente ética e política. Então, veja bem, a escatologia, ela é ecológica, cósmica, ética e política. O novo céu e a nova terra não são um refúgio celestial ou um esconderijo que está sendo preparado para pessoas perfeitas. Ela é a plenitude do reino que se manifesta desde aqui até o futuro. Essa esperança, então, deve nos inspirar a tomar iniciativas com relação ao cuidado com o meio ambiente, ao cuidado com a justiça social, à promoção da dignidade humana, à vida em comunhão, à realização da dignidade humana como um todo. Por isso que esse tema da esperança é muito caro para todos nós. Ela exige de nós um compromisso com a história. A escatologia cristã não aponta apenas para o futuro, mas ela aponta para a transformação do nosso presente. O futuro prometido por Deus é o critério e estímulo para as ações concretas hoje. Aquilo que Deus diz, estou preparando um novo céu e nova terra, isso deve nos estimular a uma vida melhor aqui. Rubem Alves, um pensador brasileiro, ele dizia: a esperança é o perfume do possível. Esse novo céu e nova terra é possível? Então nós já temos hoje o aroma presente aqui entre nós. A esperança escatológica se traduz então em compromisso histórico com os pobres, com os oprimidos, com a criação ferida, com as pessoas que vivem debaixo de opressão. Essa fé escatológica, então, também é revolucionária por não aceitar esse presente como está, como definitivo, como final. É assim e acabou, não temos outra alternativa. Temos sim a alternativa de Deus. Ele virá para poder fazer a sua vontade e para reinar entre nós. Essa negação, ela não é destrutiva. Ela não é para destruir o que está aí, mas é para libertar. Então, ela é libertadora. É a negação da injustiça, da exclusão e da morte. Mas ela também é a afirmação de que esse mundo que nós vivemos aqui pode ser outro. A história não está encerrada.
Nós podemos trabalhar pela sua transformação. Nós temos uma força que nos move para nós vermos aqui e agora a realização de vislumbres do que o Senhor está preparando para a eternidade. A segunda vinda de Jesus, então, é uma esperança em movimento que traz do céu para nós, do futuro para o hoje. Eu me lembro de um tratado teológico de teologia do Novo Testamento, de um teólogo alemão chamado Werner Georg Kimmel, quando ele fala de que a esperança futura é uma realização de uma vida melhor no presente. Nós podemos sonhar e entender que podemos trabalhar por uma vida melhor para o mundo agora. É a nossa utopia, como um sinal, como uma expressão, ou pelo menos com uma pequena representação do que o Senhor está preparando para a eternidade. Então, essa escatologia libertadora, essa escatologia que nos move a agir, dialoga com os anseios das populações oprimidas. Ela encontra eco nas ações comunitárias, nos movimentos sociais e nos gritos do que padecem neste mundo de incertezas, de injustiças e até mesmo de abandono, de exclusão que nós estamos vivendo. E é isso que faz com que a nossa espiritualidade possa ser uma espiritualidade encarnada, vivida agora como seres humanos e transformando a realidade que vivemos. Ela é transformadora também. A espiritualidade, a esperança também, ela é um presente, ela é um dom. O Senhor está cuidando da gente, Ele nos dá essa promessa. E ela, então, aponta como uma dádiva, mas também não é um presente que a gente recebe assim, do céu e cair na mão da gente. O que você vai fazer com esse presente? Essa é a questão. Então, ela tanto é dom quanto é uma tarefa. A escatologia cristã, quando compreendida como esperança da vinda de Deus, ou da segunda vinda de Cristo, se você preferir assim, não aliena a gente. Ela não nos paralisa, achando que o bom mesmo é o que está lá, que é ruim, está ruim mesmo, então eu vou acabar. Não. Ao contrário, ela nos mobiliza e nos ilumina. Alimenta a fé de que o amor será mais forte que o ódio, de que a vida será mais forte do que a morte, de que a justiça será mais forte que a opressão. É disso que nós estamos tratando. Essa esperança, ela nos mobiliza, nos dá essa tarefa. É presente, no caso, o amor, a justiça, a vida, são dádivas dadas por Deus que vamos experimentar plenamente no futuro. Isso nos leva a termos uma tarefa para executarmos hoje como cristãos e cristãs. Essa esperança, então, é dom e tarefa. É promessa, mas é também compromisso. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, eu aproveitei a versão da linguagem de hoje. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. É promessa. Promessa de que a dor de hoje não significa a tragédia do futuro. Amém? Você será cuidado pelo Senhor. Todos, ainda que você passe por aflições, ainda que você passe por dúvida, ainda que você tenha muitos inimigos, ainda que você seja ferido, o Senhor vai cuidar de você até o fim. É disso que a escatologia fala. Vivemos tempos em que a desesperança constantemente se apresenta como a única alternativa para esse mundo violento, esse mundo de guerras,
Esse mundo de traições, de chantagens, parece que não vai ter fim, mas nós dizemos para esse mundo que o melhor de Deus ainda está por vir. A escatologia cristã deve, então, ser redescoberta como um horizonte de sentido, aquilo que vai dar sentido às nossas lutas, os nossos enfrentamentos de hoje. Ela não nos promete facilidades, mas garante que Deus virá ao nosso encontro. E sua vinda não será destruidora, mas será para trazer plenitude. Não será o fim, mas o começo do que realmente importa. Então é lá no fim que nós vamos encontrar o começo. Deus abençoe o estudo da sua santa palavra. Convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus neste momento. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a fortalecer a nossa fé nessa convicção de que nós somos interpelados pela mensagem escatológica a sermos agentes da Tua graça no mundo, a trabalharmos por um mundo melhor, a sermos testemunhas do Teu amor e acreditarmos que o Senhor vai nos dar força e coragem para seguir adiante, apesar de todas as lutas que nós tivermos que passar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É um prazer poder estar aqui refletindo sobre a palavra de Deus com você. Essa é a nossa aula de hoje. Logo mais, às 18h30, teremos a transmissão da mensagem de nossa igreja. Hoje a nossa reunião é online. Será transmitida pelo canal de nossa igreja e pelo meu canal pessoal. Você pode examinar lá às 18h30. Será transmitida a primeira mensagem de uma série que me faz muito bem relembrar. Uma série do campo dos estudos da mística. Você sabe que eu estudo mística teologicamente, mas o pastor Irênio é místico, não? É que a gente tem um campo da teologia que é muito interessante, que é o campo da mística. E hoje nós vamos falar, e a partir de hoje, nós vamos falar sobre um tema da mística que é relativa à ideia de moradas. Logo mais, então, às 18h30, não deixe de estar conosco através da transmissão da mensagem no nosso canal e no canal da igreja. Deus o abençoe, Deus a abençoe.